o que dizia a administração científica? Primeiro entendendo um pouquinho da história, tá, gente? Lá no comecinho do século XX, né, 1901, 1902, nós estávamos vivendo o que no mundo? Nós estávamos vivendo o início da Revolução Industrial, né? E o que aconteceu na Revolução Industrial? Basicamente, nós tivemos a transição de um formato de produção artesanal, onde a gente tinha um indivíduo fazendo todas as etapas do processo produtivo, né, que era o artesão, e aí o que passou a acontecer? Começaram a se construir indústrias, e aí nas indústrias, cada vez mais se começou a organizar o trabalho por especialidade, ou seja, cada indivíduo passou a fazer uma partezinha do processo produtivo em vez de fazer tudo, né? E aí, o que aconteceu, gente? Tivemos o esforço de alguns engenheiros americanos que começaram a pensar, poxa, aqui na indústria, né, o negócio está meio bagunçado, cada um faz de um jeito, né? Tem empregado que trabalha melhor, tem empregado que trabalha de qualquer jeito, faz porcaria, né? Como é que a gente consegue organizar essa zorra, né? Então, basicamente foi essa a ideia, né? Os engenheiros americanos, né, diante desse cenário ali, eles viram no começo do século XX que era preciso botar ordem na casa, que o trabalho nas indústrias estava muito bagunçado, cada um fazia de uma forma, não tinha método, não tinha padrão, não sabia exatamente como o produto ia ficar no geral, não sabia definir ferramentas adequadas, era uma zona, basicamente era isso, né? No começo aí do século XX, as indústrias era tudo bagunçado. E aí tivemos então um conjunto de engenheiros americanos que começaram a pensar, poxa, vamos começar a organizar esse negócio, vamos definir alguns métodos, vamos definir algumas ferramentas, algumas boas práticas, para quê? Para racionalizar o trabalho. Então, o que é o grande objetivo, né? Como é que surge a administração? A administração ela surge a partir desse primeiro momento, né, chamado de administração científica, que tinha o objetivo de dotar as atividades realizadas nas primeiras indústrias, né, primeiras indústrias do mundo, de maior racionalidade. Então vamos botar método, vamos definir formas de fazer o trabalho de forma mais racional, de forma mais fácil, de forma mais simples. Então, em vez de todo mundo fazer de um jeito diferente, vamos pegar aqui um método adequado, né? Para gerar essa caneta, por exemplo, você vai fazer primeiro o acabamento, né? Vai botar a borrachinha, você define um método. Então, é isso que foi feito lá no início da administração, que é justamente esse período que a gente chama de administração científica. Então, a administração científica foram os primeiros estudos, os primeiros experimentos dessa ciência que a gente conhece como administração. Então, vem aqui comigo, ó, só para a gente consolidar. As pesquisas iniciais foram realizadas por um grupo de engenheiros dos Estados Unidos, dos quais destacam-se Taylor, Henry Gantt, né? Henry Ford. Aqui tem um conjunto de autores importantes da administração científica, né? Trata-se do primeiro esforço científico para analisar e padronizar os processos produtivos, com o objetivo de dar maior racionalidade à forma de produção. Então, de maneira mais prática, tá, gente? O que eles queriam, esses engenheiros? Botar ordem na casa, em vez de cada um fazer de um jeito, né, cada empregado fazer da forma que dá na telha, definir um método, definir padrão, definir exatamente a forma de produzir os produtos gerados pela indústria, né? Seja o TA, seja a caneta, seja o lápis, seja lá o que a indústria estiver produzindo, a partir dos esforços da administração científica, né? O que se objetivou foi dar maior racionalidade, reduzir os desperdícios, reduzir o número de acidentes de trabalho. E, gente, deu muito certo, tá? Deu muito certo. Tem relatos ali da época do trabalho de Taylor na ferroviária, né, que ele trabalhava, que ele conseguiu quadruplicar os lucros da ferroviária implantando as práticas propostas pela administração científica, né? Então, o trabalho dele foi muito exitoso, né? Imagine você quadruplicar o resultado financeiro de uma grande empresa. Uma coisa é uma empresa pequena, né? Quadruplicar o resultado. Não é fácil, mas é ainda mais plausível do que uma grande empresa. Imagine uma ferroviária, que é uma empresa gigantesca na época lá do início da Revolução Industrial, e a partir dos trabalhos de Taylor
ele conseguiu quadruplicar os resultados da Ferroviária e aumentando os salários, né? Ele conseguiu aumentar os salários dos empregados e quadruplicar os lucros, né, da Ferroviária. Então você percebe que a administração científica ela deu muito certo. E é por isso que, vamos dizer assim, a administração pegou, né? Por quê? Porque se verificou que a partir do momento que você investe energia, investe estudo e experimento em tornar as práticas dentro das organizações, dentro das empresas mais eficazes, mais eficientes, mais efetivas, você consegue conciliar os interesses, você consegue dar mais retorno financeiro para a empresa e consegue também atender os interesses dos empregados. Então, foi a partir dos estudos da administração científica que, vamos dizer assim, a administração se consolida como uma ciência. Beleza? Beleza, Marcelo, eu entendi esse contexto mais geral. Mas o que eu tenho que saber para acertar as questões da prova? Beleza, o que você tem que saber? As características, os pressupostos da administração científica. Ou seja, o que esses autores, esses primeiros autores da administração defendiam. É isso que você tem que saber. O que esses primeiros autores, esses autores da administração científica defendiam. Então vem aqui comigo. A primeira coisa que eles defendiam era a ênfase nas tarefas. Eles defendiam muito a especialização. Então, o que o Taylor, né, que é um dos principais expoentes da administração científica, falava? Olha, meu amigo, essa história de produção por meio de artesão, né, dos artesãos que faziam todas as etapas do processo produtivo, ele falava, esquece isso, cara, esquece isso. Né? Quanto mais dividido for o trabalho, mais especializado vai ficar o trabalhador. Então, ele vai conseguir fazer as atividades de forma mais rápida, mais célere. Né? Isso é utilizado até hoje, gente. Perceba, isso faz mais de 100 anos e a especialização do trabalho ainda é um grande princípio, é uma grande prática nas indústrias. Se você for ver uma linha de montagem, né, uma linha de montagem, uma indústria, por exemplo, lá no Polo Industrial de Manaus, você vai perceber que cada empregado é responsável por realizar uma pequena parte do processo produtivo. Ele vai fazer, por exemplo, a pintura de uma porta, ele não vai fazer o carro inteiro, ele vai fazer uma pequena parte ali da produção do carro, né? Então é isso que é justamente a especialização das tarefas, a divisão do trabalho, que é realmente um dos grandes pressupostos da administração científica, uma das coisas que ela defendia de verdade. Beleza? Então, tinha essa ênfase nas tarefas. Outra característica muito importante da administração científica, ela partia de uma abordagem de baixo para cima. Como assim, Marcelo? A lógica é, eu melhoro as tarefas, vou botar aqui, ó, melhoro as tarefas e a partir disso eu consigo melhorar toda a organização, toda a empresa, né? Então a lógica da administração científica é, para eu melhorar o todo, eu vou começar aqui, ó, das pequenas partes. Então o Taylor ele defendia, poxa, eu vou analisar aqui cada etapa do processo produtivo, como cada indivíduo faz cada tarefa. Por quê? Porque se eu melhorar a execução de cada tarefa, por consequência, eu vou melhorar o resultado de toda a empresa. Essa é a lógica da administração científica. É uma abordagem de baixo para cima. Por que uma abordagem de baixo para cima? Eu melhoro o mais pequeno, um micro ali. Eu melhoro as tarefas e, por consequência, eu consigo melhorar todo o resultado da empresa. Beleza? Essa é a lógica, né? Outro pressuposto importante na administração científica é o que a gente chama de Organização Racional do Trabalho, ORT. Esses aqui foram os estudos de Taylor, tá? Estudos de Taylor. Recebeu esse nome aqui, tá bom? Organização Racional do Trabalho. Qual era a grande ideia da Organização Racional do Trabalho? Era você utilizar métodos científicos em vez do empirismo, ou seja, em vez de cada gestor ali da indústria fazer da forma que acha melhor, a partir do senso comum, daquilo que ele achava, substituir isso por ciência, por método, por experimento, por teste. Então, uma das grandes contribuições de Taylor
para a administração científica foi justamente esse conjunto de estudos que recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho. Então esse conjunto de estudos defendia o quê? A utilização da ciência em vez do empirismo para organizar o trabalho das indústrias, tá bom? É isso que a gente chama de Organização Racional do Trabalho. Além disso, a administração científica, né, se baseava no conceito de homo econômicos ou homem econômico. O que isso significa? Gente, conceito de homem econômico, grava isso. A administração científica acreditava no homem econômico, tá bom? O que é essa história de homem econômico? Gente, o que os autores dessa época defendiam é que a única maneira de você motivar um indivíduo, um empregado, é por meio de incentivos financeiros. Então, os engenheiros americanos aí que defendiam a administração científica, foram esses autores da administração científica, eles diziam assim: olha, a única maneira de eu motivar, de eu estimular que meus empregados trabalhem mais e melhor é por meio de incentivos financeiros. É isso que a gente chama de conceito de homem econômico, a percepção de que o indivíduo só é motivado aí por meio de incentivo financeiro. Tá? Hoje isso não é mais tão aceito, né? A gente sabe que existem diversos tipos de recompensa e que não apenas o dinheiro é importante, mas a essa época os autores da administração científica acreditavam no homem econômico, ou seja, a única forma de você motivar alguém é por meio do dinheiro, tá bom? Então grava isso. Outra característica, outra percepção da administração científica era uma visão mecanicista. Anota aí, a administração científica acreditava em uma visão mecanicista. O que quer dizer visão mecanicista? Queria entender o funcionamento da organização, o funcionamento das indústrias como uma espécie de máquina, né? Que você tem peças que se encaixam e aí a partir dessa conjugação de ferramentas, de máquinas, você gera então produtos. Essa visão mecanicista ela é simplista. Por que ela é uma visão simplista? Porque ela desconsidera os efeitos do mercado dentro da empresa. Muitas vezes o resultado de uma empresa não decorre só do que acontece dentro dela. Então é por isso que a abordagem científica, né? A administração científica, melhor dizendo, ela adota uma visão mecanicista, que é uma visão que hoje a gente não considera mais como apropriada. Por quê? Porque hoje a gente entende que, isso a gente vai estudar mais à frente na teoria geral dos sistemas, mas o resultado de uma organização não é explicado somente por fatores internos. Ele também depende de fatores externos, fatores que acontecem, né, dentro do mercado, dentro da concorrência. Então, anota aí o que você tem que ter no seu caderno, que a administração científica ela seguia uma lógica de visão mecanicista. Ela é uma visão de sistema fechado, uma visão simplista da realidade. Beleza? Outra característica, foco no ambiente interno, foi isso que eu falei, né? Ele só olhava para dentro da organização, para dentro da indústria. Desconsiderando o mercado, concorrência, então se considerava tudo isso. E aí, agora avançando um pouquinho, falando da organização racional do trabalho, que são os estudos de Taylor, né? O esforço empreendido por Frederick Taylor na tentativa de substituir os métodos empíricos e rudimentares por métodos científicos foi denominado de Organização Racional do Trabalho, ORT. Ou seja, a ORT é um dos pressupostos da teoria da administração científica e não uma teoria autônoma, né? Isso foi aquilo que a gente falou. O que a gente conhece como organização racional do trabalho foi um conjunto de estudos de Taylor. Então, é como se fosse uma partezinha da administração científica, beleza? Então, se aparecer na sua prova organização racional do trabalho, você já sabe que ele vai estar se referindo à teoria da administração científica, beleza? E o que diz esse conjunto de estudos, né? O que defende a ORT? Ela defende a análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos. O que isso significa, gente? O Taylor, ele literalmente pegava o cronômetro e ficava cronometrando
quanto tempo os empregados demoravam para realizar cada tarefa. Ele ficava ali com o cronômetro ali do lado dos operários, cronometrando, né? Porque ele fazia esse controle individualizado de cada tarefa. Porque ele queria identificar qual empregado e qual método que era mais rápido, mais eficiente. Então ele ficava cronometrando os empregados fazendo as tarefas, porque a partir dessa medição do tempo, ele chegava à conclusão de qual empregado era mais eficiente e de qual método era mais eficiente. Ou seja, o método que conseguia produzir mais em menor tempo. Então ele literalmente fazia esse estudo de tempos e movimentos. Qual era o objetivo do Taylor? Identificar as formas, né, e os procedimentos para fazer as atividades de uma forma mais rápida. Então ele queria eliminar qualquer movimento inútil na linha de montagem. Tudo que fosse desnecessário ele queria eliminar para aumentar a eficiência da produção. Então ele literalmente cronometrava, né, os tempos e movimentos. Estudo da fadiga humana. Então ele também queria calcular quanto tempo seria necessário para os empregados descansarem sem comprometer, né, atividade motora, né, sem dar problema de DORT, nada disso, né? Então ele queria calcular também o tempo necessário para fadiga, né? A cada 50 horas de produção na linha você vai ter, sei lá, 2 minutos de descanso ou 3 minutos. Ele queria diminuir o máximo, né, o tempo também para o descanso. Ele foi cronometrando cada pedacinho, né, da produção. Além disso, ele defendia, como a gente já falou, a divisão do trabalho e a especialização do operário. É um aspecto muito forte, né? Ele começou a desenhar cargos, tarefas e definir salários. Isso também é um ponto importante, gente. Antes do trabalho da administração científica, você não tinha a figura de cargos, né? Você tinha empregados ali e todo mundo fazia tudo, basicamente. Não tinha a figura assim, do especialista em montagem de motor. Não tinha essa figura, né? Era todo mundo fazendo tudo dentro da indústria. Não tinha uma divisão de trabalho. Então, o que o Taylor fez, né? Ele começou a desenhar cargos. Não, vai ter aqui o especialista em montagem de motor. Vai ter o especialista em pintura. Vai ter o especialista em fuselagem. Então, ele começou a desenhar cargos e descrever ali as tarefas que seriam realizadas para cada um desses cargos. Além disso, ele associou esses cargos a níveis de remuneração. Então ele começou a definir também graus de remuneração para cada um desses cargos, né? Nada disso existia, né? Incentivos salariais e prêmios de produção. Por quê? Ele acreditava no homem econômico, né? Como a gente conversou. Então o que ele pensou? Ora, se eu quero aumentar a produção total da minha empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que cada empregado produza de forma mais rápida, de uma forma mais célere, né? E como eu vou motivar esses empregados? Eu vou instituir prêmios financeiros. Por quê? Porque, segundo o Taylor, ele só acreditava nisso, no dinheiro. Então, a única forma de eu motivar as pessoas é pagando incentivos financeiros. Então, o que ele fazia? Né? Ele definia prêmios de produção. Se você produzir 100, você vai ganhar um bônus de tanto. Se você produzir 200, você vai ganhar um bônus superior, né? Você vai ganhar um bônus de tanto. Então, ele ia escalonando a remuneração de acordo com os níveis de produção. Isso é uma coisa que existe até hoje, né? Por exemplo, quando a gente fala aí em vendedores, meta de vendas, isso é uma ideia que vem lá do início do século XX, que foi desenvolvida aí pelo Taylor já, beleza? Condições ambientais de trabalho. Então ele começou a se preocupar com layout, né? Onde você vai pôr cada máquina, cada equipamento, como você vai montar, vai dispor a linha de montagem. Por quê? Porque ele queria melhorar a eficiência de tudo, gente, de tudo. Cada segundinho ele considerava, né? Se eu mudar aqui a posição da máquina, eu vou conseguir reduzir 3 segundos, né? O processo de produção. Então vamos mudar. Então ele fazia esses tipos de estudo, né? Então ele se preocupava também com as condições do ambiente de trabalho. E começou a enfatizar o que? A padronização, algo básico hoje em dia, né? Você tem que definir o seu produto, né? As canetas, não importa se eu vou produzir 10, 20, 30, 40 mil canetas, elas têm que sair com essa carinha aqui, elas têm que ter as mesmas funções, tem que ser muito padronizado, né? Então essa foi uma preocupação que o Taylor demonstrou e definiu
né? E isso também não existia. Então você comprava naquela época, no início do século XX, né? Queria comprar, por exemplo, um produto aqui, imagine essa caneta, né? E ia ser uma caneta de cada jeito, não tinha uma padronização muito clara, né? Então isso acabava acontecendo. Perfeito? Gente, a administração científica ela sofreu algumas críticas, todas as teorias, né, sofreram algumas críticas, né? Como a gente já falou, a administração científica ela tinha essa visão mais mecanicista, né, que acaba sendo abandonada posteriormente pelas teorias seguintes, né? Ela adotava essa visão microscópica do homem, ou seja, considerar que o homem só é incentivado, só é motivado por meio de dinheiro. A gente sabe que é uma visão hoje muito pequena, que existem diversas outras formas de motivar um indivíduo. Então, essa é uma crítica que a administração científica sofre. Ela adota uma abordagem muito prescritiva e normativa, ou seja, ela traça uma receita de bolo, né? E isso a gente sabe que não existe receita correta, né? Não existe uma receitinha de bolo para você fazer qualquer empresa decolar, né? Qualquer empresa aumentar seus lucros. Então isso também é muito criticado, né? Então toda vez que você vira assim, abordagem prescritiva, o que você tem que lembrar? Prescritiva, prescrição de médico, né? O médico ele faz uma prescrição, ele diz exatamente o que você vai tomar, o remédio tal, hora tal, então ele detalha de forma prescritiva o que você vai fazer. Essas primeiras teorias da administração, elas adotavam essa abordagem prescritiva, essa abordagem que vem dizer, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo para fazer a empresa dobrar, triplicar os resultados financeiros, né? Hoje em dia a gente sabe que isso não funciona, que não existe receita de bolo. Tudo depende do mercado, tudo depende do tipo de cliente, tudo depende ali dos custos da empresa. Então, essa abordagem mais prescritiva, ela acabou caindo em desuso e essa é uma das críticas que se faz à administração científica. Outra crítica é a abordagem de sistema fechado, ou seja, você olhar só para dentro da empresa, né? Isso hoje em dia não faz o menor sentido, né? Você vai desenvolver um produto, você tem que considerar o mercado, o que os seus clientes querem, os concorrentes, né? Aquela época ainda fazia algum sentido. Por quê? No começo da Revolução Industrial, gente, vocês têm que entender que existia uma demanda reprimida muito grande, né? Ou seja, não tinha muita concorrência. O que você conseguia produzir ia ser absorvido pelo mercado consumidor. Então as pessoas queriam comprar produtos industrializados. Então, por isso, né, que a administração científica também adotava uma abordagem de sistema fechado. Ela não estava nem aí para os clientes. Ela queria produzir mais e mais e mais, porque sabia que ia ter clientes interessados suficiente, né, quantidade de clientes suficiente para absorver tudo que ela produzia, né? O fato é que essa é uma crítica que se faz por ela não considerar o contexto, né, o mercado. E aí o nosso resuminho matador, que você vai tirar um print bem bacana para você ter aí no seu caderno, sobre a administração científica. O que ela tinha? ênfase nas tarefas, ela seguia uma abordagem de baixo para cima, seguia aí a organização racional do trabalho, que foram aqueles estudos de Taylor, tinha um foco no ambiente interno, ou seja, só olhava para dentro, né? Adotava o conceito de homem econômico, e aqui as críticas: mecanicismo, visão microscópica do homem, abordagem prescritiva e normativa, abordagem do sistema fechado.